Fala tudo, aqui é o Clã RPG trazendo mais um vídeo sobre a jornada heróica Guerra Artoniana. Lembrando, card na tela para a minha playlist, né, de jornada heróica Guerra Artoniana. Vou deixar também o link no contato fixado dos livros para quem quiser comprar. E lembrando, spoiler da campanha inteira, né, porque aquilo, né, é o resumo de cada aventura de Guerra Artoniana com um pouco da minha opinião, dicas e também, né, como que foi eu mestrando isso para os meus jogadores. E no caso, a aventura de hoje, como vocês podem ver no título, é a aventura 3, chamada A Batalha de Karst. Na última aventura, o grupo invadiu o gabinete do coronel Ragnarok, que conseguiu seus planos que envolvia o ataque a Karst, o massacre de todo o povo do feudo, né? Eles chegam, né, no território de Karst, encontram Prixus, que também soube do ataque, né, quando ele matou um batedor purista, e eles vão informar, né, que Karst será atacada em 3 dias para o Barão Adlad. Chegam no castelo, recebem a recompensa da Lady Aleph após a última missão e eles informam o Barão sobre o ataque. E o Barão pede, né, para que o grupo fique no feudo e os ajudem a fazer a evacuação, já que o feudo de Karst, cara, tem 800 pessoas vivendo, então eles vão ter que contratar barcos que vão pegar os aldeões para levar para segurança, enquanto eles têm que resistir ao ataque dos puristas a Karst. Alguns membros do grupo até pensam em ir embora, como a inventora e o cavaleiro. E nisso, né, o nobre pede para o cavaleiro então entregar o escudo de Karst que ele ganhou ao ajudar o Prixus, né? Então, porque na última aventura, né, o nobre, sem medo de ser feliz, xingou o Rodrik na cara dele, falando que Svalas vive, e o xingando, né, com um palavrão, deixando o cara assim, um alvo, assim, o coronel tá doidinho para meter uma espadada nesse não-humano que o desafiou. Então, né, ele pede, obviamente, o nobre, o escudo de Karst para ele usar ao invés do cavaleiro. O cavaleiro acaba, então, entregando. E aí, após eles repensarem um pouco, o cavaleiro, o bárbaro, a clériga, sobre isso, que se eles forem embora, centenas de pessoas podem morrer por culpa deles, eles podem ter sangue inocente nas mãos, eles então decidem ficar para ajudar na evacuação do feudo. O grupo, como disse, decide então ficar em Karst para ajudar na navegação. E nessa parte, né, da aventura, o grupo pode e deve ajudar os NPCs de Karst a se preparar para o cerco. Ajudar os NPCs os faz se tornarem parceiros. NPCs com o qual o grupo não interagiu ou falhou em recrutar, perecem em algum momento durante o cerco. E obviamente não volta a aparecer em nenhuma próxima aventura. Bem, os NPCs que o livro fala que o grupo pode interagir é a Amut, a taverneira, né? Eles podem ajudar ela a treinar os arqueiros e depois ela pode ser encontrada bebendo sozinho e com medo, né, da batalha que irá vir. Aí o grupo pode consolar ela, né, falar que vai dar tudo certo, etc. Quem acabou interagindo bastante com ela foi o Nobre, porque o Nobre gostou demais dela. Depois tem a Loras, né, que é a Castelã, que no caso é ajudar ela a improvisar uma enfermaria para trazer os soldados para serem cuidados, né? E quem interagiu com ela foi a clériga, que ajudou, né? Tem até algumas piadinhas assim que a gente fez, né? Que a gente fala muita merda quando a gente tá jogando. O próximo NPC é o Isildur, né? O tesoureiro do castelo, que no caso é ajudá-lo a distribuir o tesouro de Karst entre os camponeses, né? E também, como ele é um devoto de Tibar, meio estranho, né? Ele tá dando dinheiro pros camponeses poderem começar a sua vida. E no caso ele até fala, né? Que ele é meio considerado um herege entre os devotos de Tibar, mas ele segue a doutrina de Tibar realmente como um clérigo, e até fala, né, que um dos ditados de Tibar é ceder o que não se precisa. Muito bonita essa parte assim do Isildur, a galera até começou a gostar bastante do Isildur, falar que ele era o protagonista da campanha. Eu dou muita risada porque, como eu falei, Isildur é um dos meus NPCs favoritos da campanha. O próximo NPC que o grupo pode ajudar é o Prixus, né, que é o guarda-costas. No caso, o Prixus está cogitando em abandonar o combate no dia do cerco, ou até mesmo antes. Ele sabe uma passagem secreta que ele poderia usar para fugir, e o grupo convence ele a ficar, falando que se ele for embora vai ter sangue de inocentes na mão dele. E ele até fala que os nobres nunca se importaram com ele, com o povo dele, sempre viam ele com um pouco de preconceito. O grupo fala que aqui ele pode fazer a diferença e ser uma pessoa importante, ajudando pessoas a se salvarem. E por último, o Lazo, o alquimista, que ele quer auxílio na fabricação de flechas incendiárias, que no caso a inventora a ajuda. E aí, uma dica, também tem a Lady Aleph e o Barão Adlad, que no livro fala que não tem uma interação com eles, assim, que vai dar bons, mas eu recomendo botar alguma coisinha para ajudar. Por exemplo, o Nobre até foi falar com a Lady Aleph
para ajudar ela, falar que vai a proteger durante o combate. E como a Lady Alice, ela é orgulhosa, que nem o Vegeta, como eu interpreto ela mogou o nosso nome. Tanto que ela pegou o apelido de Lady Mogada, falando que ela não precisa de ajuda, ela sabe se virar sozinha no combate, ela é a dama guerreira. Mogou totalmente o nosso nome, deixou até ele triste, coitado. No caso, eu recomendo botar algum tipo de teste para convencer ela que essa pessoa pode ajudar e fazer ela virar uma aliada que fornece bônus, que mais pra frente nas próximas aventuras tem o bônus que ela vai fornecer. E no caso do Barão, também é ajudar ele com táticas, a ver quais são os pontos fracos das muralhas do castelo, onde eles podem ajudar assim na reforçação do castelo, que pode fornecer algum bônus no teste de guerra quando tiver o cerco. Quando o grupo interage com os NPCs, o cavaleiro então decide falar um pouco com o Barão. E no caso, né, ele fala para o Barão sobre o seu passado, né? E desabafa totalmente, assim, o Barão chora, assim, por ele, falando das coisas terríveis que ele já fez no passado, quando ele era carcereiro dos puristas. O Barão o consola e fala que é para deixar o passado para trás e focar no presente e no futuro, para ser uma pessoa ainda melhor a cada dia, sabe? Tem essa cena bem bonita entre o Cavaleiro e o Barão, assim. E também, né, após a Clélia ter ajudado a Loras a fazer uma enfermaria improvisada, o Barão aparece para falar com a Loras, assim. E eu fiquei meio triste que ninguém assim quis ouvir a conversa escondida do Barão e da Loras, que logo vou revelar o que essa conversa deu. E também tanto o Nobre e o Cavaleiro acabam pedindo para o Barão, né, um barco para levar eles para Trebuque, porque, né, ambos estão atrás de pessoas que estão na região de Trebuque e Escarchantalas, né, então eles pedem isso para o Barão, que, já dando spoiler, isso não vai acontecer, vocês vão descobrir logo logo. Após esse dia de preparação, o grupo consegue reúne todos os NPCs de cartas importantes, consegue uns bons de parceiros, assim, grupo foi bom demais, tá? Eles conseguiram todo mundo. Outra dica é se você achar, se o grupo tiver uma boa interação com alguns NPCs de cartas, nem precisa de teste, ele já consegue recrutar pra batalha, assim, consegue ajudar pra fornecer os bônus necessários, assim, sabe? Eu acabei fazendo isso pra alguns NPCs. O grupo, então, descansa e se prepara para o dia do cerco. O cerco então começa, né? Ele é liderado pelo coronel Rhaegar Warwick ao lado de Lady Alyssa, que atacam o castelo de Karst. E aqui mostra, né, novamente, que o coronel é um vilão mau. O cara é cruel, porque nessa batalha ele usa goblins para lutar, assim, goblins prisioneiros e até também bandidos também que eles capturaram, assim, eles usam para o cerco, assim, como bucha de canhão, soldados descartáveis. E vou fazer um vídeo falando sobre como funciona o combate em massa em Tormenta 20 e também a Lenda de Gannor. Só esperar que saia, porque nesse momento tem a primeira combate em massa da campanha. O primeiro de muitos. Essa cena, ela termina no fim da quinta rodada da batalha, quando todos os primeiros conseguem embarcar. Ou se vocês conseguirem vencer, conseguindo os 10 pontos de vitória, ou se o Warwick acumular 10 pontos de vitória. Se isso acontecer, o que causará muitas mortes e acarretará também em -2 em todos os testes de perícia dos personagens até o fim da aventura, pela moral baixa do grupo. Que realmente essa batalha, dependendo do grupo, ela vai ser difícil ou muito difícil. Como o grupo conseguiu tanto a Loras quanto o Lazos para a batalha, conseguiu recrutar eles e ajudá-los, vai ter a diferença. Porque, como eles recrutaram ambos os NPCs, a Loras faz com que todos os eventos que ocorram na posição de acampamento serão de curandeiro. Então, quando essa galera estiver no acampamento, vão ser curados. E, como tiveram a ajuda do Lazos também, né, recrutaram ele, os homens do Barão Abelard conseguem tardar as máquinas de cerco dos puristas por mais tempo. Na prática, o Warwick começa com -1 ponto de vitória. Em vez de começar com 0, é -1, cara. Então, o grupo se deu bem demais nessa batalha. E, novamente, devo elogiar meu grupo, porque, cara, eles arrebentaram no cerco. Eles quase venceram o cerco. Ainda mais, né, porque se você for ver a estatística, o bônus de diferença entre o Barão Abelard e o Coronel Warwick é de mais 10 de diferença. Então, cara, é pra ser um cerco difícil. E o grupo, cara, quase venceu, cara. Quase. Uma dica que eu dou para mestres para evitar essas habilidades muito roubadas: não permitam habilidades que permitem você, né, rerolar testes. No caso dos generais, né? Não permite, sério. Isso aí é muito roubado se alguém tiver, cara. Isso deixa a batalha em massa muito mais fácil do que deveria. E também, se o grupo quiser enfrentar, né, o Warwick no acampamento dele, né? Coloque, em vez de enfrentar o Warwick, coloque para ser enfrentado a Lady Alyssa no lugar. Porque se você ver a ficha do Warwick, sabe que se o grupo nível 3 vai enfrentar ele, o grupo
possivelmente vai morrer. Outra dica também é, se o grupo estiver indo bem demais, como o meu, que estão lá quase vencendo a batalha, para questão de dos soldados puristas quase recuarem no meio da batalha, continuem a batalha, porque se o grupo conseguir vencer, tem até no livro mesmo falando dessa pequena possibilidade da vitória, né? E meu grupo quase fez os puristas recuarem, cara, quase. Eles humilharam bastante os puristas nessa batalha aí. Todos eles ficaram com o ego ferido. Mas quando o Coronel Wardrock percebe, né, que ele estava quase perdendo a batalha, ele decide então interferir, decidiu levantar a cadeia e lutar. No caso, ele pegou uma pedra de uma catapulta e arremessou na direção do portão e arrebentou o portão, destruindo o portão do castelo, falando que o grupo tem que derrotar, né, alguns recrutas puristas, que eles massacraram esses recrutas puristas, para que o restante, né, dos aldeões conseguisse evacuar pelos barcos. Até que nessa parte da batalha contra os recrutas puristas, o grupo fala para os NPCs de Karst recuarem para dentro do castelo para fugirem, tirando obviamente o barão e a dama guerreira, que continuam na batalha, né, que se negam a fugir, né, se negam a evacuar para dentro do castelo. E aí a batalha continua. E eles até veem, né, que o coronel arremessa a sua espada, que ele chama de Doutrinadora, nome muito bom para a espada bastarda do coronel Wardrock. E eles notam que a espada bastarda dele, além de poder ser arremessada, ela aparece na mão dele, assim, só volta a surgir, mostrando que essa espada é roubada demais. E aí o barão fala, né, que ele vai segurar o Wardrock para todo mundo poder fugir. Obviamente que a Lady Arya fala que ela tá lado a lado ao seu pai, né, junto com os homens de confiança do Abelard. Só que quando ela ia sacar sua espada para continuar a batalha, Lady Arya mete duas flechadas nela, que aí faz o cavaleiro fazer uma grande merda. O cavaleiro falou que ia nocautear a Lady Arya para levar para dentro do castelo para proteger ela, né, já que o barão falou para protegerem ela, né, sua filha. E então o grupo acaba fugindo para dentro do castelo e acabam vendo a morte do barão, que antes de morrer, ele usa seu último suspiro de vida para segurar o coronel Wardrock, para que o bárbaro pudesse pegar um dos barris de pólvora do lado e arremessar no coronel, assim matando os dois. Obviamente que a gente sabe que o coronel Wardrock não ia morrer tão facilmente, mas pelo menos a armadura de adamante dele foi destruída. Obviamente que no livro a cena seria bem diferente. A morte do barão eu não curti muito como que é no livro, então eu decidi mudar essas cenas assim da invasão do castelo para deixar algo mais épico, que eu gostei demais dessa cena assim, cara, gostei demais. O grupo pelo menos salvou a maioria dos aldeões de Karst, mas Karst cai. O grupo consegue fugir, né, junto com os NPCs de Karst que eles recrutaram, né, após o sacrifício do barão, mas sabe que vão ser perseguidos pelos puristas. E as barcas que iam levar o cavaleiro e o nobre para Trebuch, infelizmente, não apareceram, mostrando, né, que realmente alguns barqueiros não quiseram ir para resgatar os aldeões, porque seria bem perigoso. E realmente foi muito perigoso. O grupo então atravessa o rio a nado, e quando eles chegam ao outro lado do rio, Aleph para por alguns segundos para contemplar Karst em chamas e diz: perdi meu pai, meu povo e minhas terras, mas não será nada perto do que meus inimigos perderão. Irei até a própria rainha imperatriz e a justiça será feita. O Pix até diz, né, que não sabe se o coronel foi morto na explosão. Obviamente ele não foi. Então Lady Arya pede para o grupo acompanhar até a cidade de Valkyria, a capital do reinado. E o grupo então decide concordar, já que eles devem fazer o Wardrock ser levado à justiça pelos seus crimes. Isildur então diz que conhece um reduto de piratas do rio e contrabandistas, que esses fora da lei seriam capazes de atravessar, né, todo o grupo para fora do território em segurança, porque eles estão sendo procurados pelos puristas, não é mesmo? O grupo então chega, né, no Porto Oculto, que é esse reduto de piratas do rio e contrabandistas. Eles adentram o local e decidem então conversar com alguns dos piratas para ver se conseguem passagem, né, de navio para fora de Ildre, para chegar a Derro, que é onde fica, né, a capital Valkyria. E no caso, eles interagem, né, com dois piratas, Charis Fadeva, que é uma sulfure, né, no caso seriam uns Tiflins de Tormenta 20, e um ogro chamado Ordroth, que esse ogro é um ogro escravista, que até usa meio que um Goblin para falar por ele, mas quando ele nota que o Goblin tem dificuldade assim para falar o que ele quer, o ogro pega o Goblin e o mata e fala que quer outra pessoa, né, no lugar do Goblin, assim, né, para ser o porta-voz dele. Se fizerem isso, né, eles conseguem a passagem. Obviamente que Lady Arya não quer isso, ela abomina, né, ainda mais, pô, um ogro pirata escravista. Esse cara é mau.
Então o grupo decide ajudar Chariz Fedeva, porque a Chariz fala que se eles quiserem, né, uma passagem para Derron, seria muito caro. E a Lady Arthur só conseguia pagar metade dos custos. Então eles decidem ajudá-la, que no caso seria matar o ogro. Ela odeia aquele ogro por ser um escravista, obviamente. Então ela fala, ó, se matarem aquele ogro, eu levo vocês para Derron. Engraçado que o Nobre e o Bárbaro adoraram essa NPC. Fala que ela era muito da hora. Porque ela realmente é legalzinha. A apresentação dela sempre se exibir, falar que ela sabe das coisas, ela é muito brava no que ela faz. Realmente é legal. Então o grupo decide então dar um jeito no ogro. Nisso, o Nobre acaba interagindo com o taverneiro do Porto Oculto, Adônios, que é um Quarim, né? E ele nota que o Adônios é meio infeliz, não curte muito o trabalho dele. E o Nobre o convence a ir até Valcária, porque lá, mano, lá ele tem muitas oportunidades de escolher, né, o que ele quer fazer da vida. Desde taverneiro, cavaleiro, aventureiro, mago da Academia Arcana, membro de alguma guilda. E Valcária é uma cidade cheia de oportunidades. Então ele convence o taverneiro a ir pra Valcária. Eu dei muita risada nisso, porque esse cara, o cara convenceu o cara a deixar, né, a vida que nem curtia tanto pra ter uma nova vida na maior cidade, talvez, de Ayrton, assim. Eu dei muita risada. E o grupo foi muito esperto nisso, porque eles, com a ajuda do taverneiro, eles conseguiram fazer que a batalha contra o Ordroth, acho que é assim que se fala, fosse apenas só contra o ogro, porque o ogro tinha seus piratas ao seu lado. Então eles conseguem, né, fazer os piratas se afastarem do ogro e terem a luta só contra o ogro, com um pouco da ajuda da Chariz Fedeva, que eles conseguem convencer ela a lutar junto. Então, com a ajuda da Chariz e também da Lady Arthur, eles derrotam o ogro. E aí, quando a tripulação de piratas aparece, eles ficam assim, vocês mataram o nosso capitão! E aí, o Nobre os convence que ele agora é o novo capitão do navio. E aí o grupo ganhou um navio pirata, mano. Caraca, eu não imaginava que isso ia acontecer, tá? Não imaginava nem um pouco isso. Então, grupo com um navio pirata, com alguém para guiar eles, né, pelos rios para Derron, o grupo então parte para Derron, né, a capital do reinado. O grupo então tem uma viagem até que tranquila, né, pelos rios, assim, até chegarem a Derron, interage um pouquinho com a Chariz, assim, e a galera realmente gostou, ainda mais o Nobre e o Bar gostaram bastante dela. E eles chegam a Derron, Chariz se despede, né, do grupo. Falou que eles eram uns caras da hora, assim. Tomar que eles encontrem novamente para navegar pelos rios. E aí a Chariz fala que vão, né, assaltar navios do exército de Yuden nos rios, né, na viagem de volta. Então o grupo chega, né, a Derron. Os NPCs de Karsh, né, comemoram que eles, mesmo após uma grande derrota, eles conseguiram pelo menos uma pequena vitória, que era chegar até Derron. Eles comemoram assim, né? Até tentam chamar o grupo. O grupo não estava muito afim de comemorar essa chegada, né? Mas Lazos consegue convencer o Bárbaro e o Cavaleiro a encherem a cara, assim. Mas o Nobre e a Clériga acabam não fazendo tanto parte da festa. Ficam mais no cantinho lá, isolados, tristes. E também o Nobre nota que a Lore não estava tão feliz, ela estava meio desanimada, assim. O Nobre conversa um pouco com a Loras, assim, e a Lore meio que se abre para ele, dá um abraço, assim, chora, e fala, né, confessando que o Barão Abelard é seu pai. E com isso, a aventura 3 é finalizada, porque a próxima aventura é o Torneio dos Lords. Isso mesmo que você escutou, a próxima aventura é o famoso arco de torneio. E bem, é esse o vídeo, rapaziada. Se gostarem, deixa o like, compartilha com os amigos, inscreva no canal quem não é inscrito, ative o sininho para receber as informações dos próximos vídeos. Se gostou, dislike, inscreva como gostou e comente aí o que você achou dessa aventura, o que você acha, né, da campanha como mestre ou jogador. Comente aí quais são suas opiniões. E até o próximo vídeo. Falou, galera!